Vamos ler o texto de Lucas, capítulo número 15, a partir do verso 3 até o versículo número 20. Nós hoje vamos falar sobre o interesse de Deus pelos perdidos. O texto da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso número 3, eu vou ler na Bíblia Viva, que diz assim: Então Jesus contou essa história. Se você tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse no deserto, não deixaria as 99 para ir à procura da perdida até conseguir encontrar? Depois você a carregaria nos ombros para casa, todo alegre. Quando chegasse em casa, reuniria os seus amigos e vizinhos para alegrar-se com você, porque a sua ovelha perdida foi achada. Ora, da mesma forma, há muito mais alegria no céu, por causa de um pecador perdido que volta para Deus, do que por outros 99 que não se perderam. Outra história: uma mulher tem 10 valiosas moedas de prata e perde uma delas. Ela não vai acender uma lâmpada e olhar em cada canto da casa para achá-la? E depois não vai convidar as suas amigas e vizinhas para se alegrar com ela? Da mesma forma, a alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte história. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais novo disse ao pai: Eu agora quero a minha parte da herança, em lugar de esperar até que o Senhor morra, o pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, este filho mais novo juntou toda a sua parte, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro com festas e prostitutas. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda cuidando dos porcos. O rapaz andava com tanta fome que desejava encher o estômago com os legumes que jogava aos porcos, mas ninguém deixou ele comer. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: Lá em casa até os empregados têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei tanto contra o céu como contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, quero ser o seu empregado. Então ele voltou para casa, para junto do pai, e quando ainda estava a uma grande distância, o pai viu que ele vinha e ficou cheio de compaixão e de alegria. Correu, abraçou e beijou o seu filho. Meus amados irmãos, há, sem dúvida nenhuma, um grande interesse de Deus para aqueles que estão perdidos. E aí eu fico pensando assim: pastor, mas o que é uma pessoa perdida? Quando a gente usa esse adjetivo perdido, logo talvez venha na nossa mente farisaica, religiosa, prepotente, aquela pessoa que está no mundão, aquela pessoa que está nas drogas, que está no vício, que está aprontando todas. Aquele cara que está fazendo as coisas mais terríveis do mundo. Não, aquele é o perdido. Não está errado, porque de fato essa pessoa está sim espiritualmente, moralmente perdida. Mas o texto ele nos apresenta algumas questões para classificar um pouco melhor e entender esse adjetivo perdido. E por que o interesse de Deus pelos perdidos. O texto fala de um filho que estava na casa do pai e saiu e se perdeu, tendo todo o conhecimento, toda a bagagem, todo o conforto, todo o carinho da casa do seu pai. O texto fala de uma ovelha que estava junto no aprisco, segura, e ela deixa o aprisco para talvez buscar alimento fora daquele contexto. Fala de uma moeda que estava talvez na bolsa da mulher e por negligência da mulher essa moeda se perde e agora ela estava extraviada. Então, meus irmãos, perdido não é somente a pessoa que está longe da igreja, longe de Deus e vivendo um mundo de pecado ou de imoralidade. Perdido é todo aquele que está distante da graça, do amor de Deus para a sua vida. Nós podemos estar dentro da igreja e estar perdidos. Nós podemos estar vivendo numa boa família, numa boa sociedade, com um bom princípio moral, ético e estar perdidos. Nós podemos talvez estar perdidos e não perceber que nós estamos perdidos.
Por isso que quando nós trazemos aqui esse adjetivo, que Deus tem interesse pelos perdidos, é uma maneira de nós dizermos que Deus tem interesse por todos os seres humanos, por todas as pessoas. Aqueles que estão muito e aqueles que estão pouco perdidos. Aqueles que sabem que estão e aqueles que não têm nenhuma consciência do seu estado de perdição. E Romanos 5,8, a Bíblia diz: Deus prova o seu amor por Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Será que Paulo sabia que Deus tinha um interesse pelas pessoas perdidas? Quando Paulo escreve que Deus mostra o amor dele por nós, ao enviar Jesus, mesmo nós ainda estar na condição de pecadores, será que Paulo tinha essa percepção de que Deus se interessa, Deus ama, Deus se preocupa com as pessoas que vivem longe dele? Com toda certeza. Em Lucas 19:10, Jesus diz: eu vim buscar e salvar o perdido. Fala para Zaqueu, quando vai à casa dele, junto daqueles que estavam à mesa. Jesus diz essa frase: eu vim para buscar, eu vim para salvar aquele que está perdido. Em 1 Timóteo 1,15 nós lemos que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí eu quero ler um texto com você em Marcos capítulo 2, verso 17, aonde nós temos esse mesmo princípio geral estabelecido, para que, meus irmãos, nós comecemos essa reflexão, tendo essa verdade muito clara na nossa memória, muito viva dentro de nós. Há o interesse de Deus por todas as pessoas que estão perdidas. Há um amor, há um interesse em Deus por cada uma dessas pessoas. Marcos capítulo 2, verso 17. Quando Jesus soube o que eles estavam falando, disse-lhes: os doentes é que precisam de médico, e não os que gozam de saúde. Eu não vim dizer aos bons que se arrependam, e sim aos maus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: o SEAT, o bombeiro, o SAMU não vai atender aquela pessoa que goza de boa saúde. Esses serviços de resgate vão buscar aquela pessoa que sofreu um derrame, um infarto, um acidente, ou caiu de um telhado, ou sofreu um tiro, um atentado. Normalmente esses serviços de urgência, eles vão em busca da pessoa que está precisando, a pessoa que está carente. E esse mesmo contexto, essa mesma ideia, meu irmão, Jesus fala aqui em Marcos: eu não vim para aqueles que se julgam, para aqueles que se intitulam, para aqueles que acham que são bons. Eu vim justamente para aquelas pessoas que precisam do meu amor e da minha graça. E é por isso, irmãos, que nós afirmamos com toda certeza: há um interesse no coração de Deus por todos aqueles que estão vivendo longe dele, longe da sua presença. O capítulo 15 de Lucas trata dos perdidos que foram achados. Demonstra, meus irmãos, esse princípio, e também fala de uma alegria quando o que perdeu encontrou o objeto que ele havia perdido. As três histórias, as três parábolas têm o mesmo princípio, a mesma ideia, o mesmo objetivo. Não são três parábolas diferentes, é uma única história, contada de três formas diferentes, ou é uma única história, apresentada de três maneiras diferentes, para evidenciar o mesmo princípio do amor de Deus para os perdidos. E para quem que Jesus conta essa história? Ele conta essa parábola para os fariseus, lá em Lucas, no capítulo 15 que nós lemos. No versículo 1 e no versículo 2, nós vemos quem eram os ouvintes, o alvo, para quem Jesus estava dando esse chapéu, dizendo: olha, isso que eu estou contando é para vocês. Olha só o que fala o verso 1 e o verso 2. Muitas vezes vinham cobradores de impostos, gente desonesta e outras pessoas de má fama para ouvir os sermões de Jesus. E aí olha o que diz o verso 2. Com isso, com esse público vindo a Jesus, olha o que aconteceu. Começaram diversas queixas dos líderes religiosos e dos estudiosos da lei judaica. Porque Jesus, ele estava fazendo amizade com aquela gente baixa,
e até comendo com eles. Então Jesus contou essa história. Para quem Jesus contou essa história, meus irmãos, queridos amigos? Para aqueles líderes, para aqueles fariseus arrogantes, para aqueles homens que se achavam bons, para aqueles que se intitulavam santos, perfeitos, justos, puros, mas que não tinham no seu coração o amor ou interesse por essas pessoas que agora Jesus estava atraindo elas. Então foi aos ouvidos dos fariseus, para os ouvidos dos escribas, para esses corações endurecidos, que Jesus conta essa história. E Jesus estava dizendo para eles: olha, gente, não importa o que vocês pensam de mim, não importa o que vocês acham de mim, eu vim para essas pessoas, eu vim para esses que vocês desprezam, esses que vocês esqueceram, esses que vocês abandonaram, eu vim justamente para esses. E aí então ele conta essas 3 histórias. À medida que Jesus se aproxima do final do seu ministério, ele era como um imã. Ele atraía os pecadores, ele atraía os necessitados, ele atraía as pessoas perdidas. Isso incomodou aqueles líderes. Isso trouxe inveja para aqueles homens fariseus, porque talvez no lugar de irem para a sinagoga, eles iam até Jesus. No lugar de buscar as filosofias, os ensinos dos fariseus e dos escribas, as pessoas estavam indo ao encontro de Jesus, que tinha uma palavra viva, que ia ao encontro do coração e da necessidade daquelas pessoas. Eles sabiam que eram pecadores e precisavam ser salvos, por isso eles iam até Jesus. Os fariseus sabiam que eram pecadores, mas não davam o braço a torcer para ir até Jesus. Por isso eles então questionavam Cristo pelas suas atitudes. Mas, meus irmãos, o texto fala de um prejuízo pela perca. E quando nós olhamos os 3 textos, a moeda, a ovelha e o filho, nós podemos fazer uma conta matemática. O pastor perdeu 1% da sua riqueza, do seu rebanho. Ele tinha quantas ovelhas? 100. Quantas se perderam? Uma. Isso dá o quê? Dá 1%. Então ele perdeu 1% do rebanho. A mulher perdeu 10% das moedas. Ela tinha 10, uma se perdeu, ficou com 9, perdeu 10%. E o pai? O pai tinha 2 filhos, um saiu de casa, ele perdeu 50% daquilo que ele tinha. O pastor, a mulher fazem de tudo para encontrar a ovelha e a moeda. Jesus descreve aqui o pastor indo ao encontro, indo em busca, procurando, preocupado com aquela ovelha perdida. Fala de uma mulher que acendeu uma lamparina, começou a arrumar a casa, a arredar os móveis para encontrar a moeda perdida. Já o pai, ele não pôde ir em busca do filho perdido, porque esse pai agora, ele iria aguardar ansiosamente o retorno do seu filho. E isso, meus irmãos, tem para nós alguns ensinos importantes. Os 3 perdidos eram dignos de serem achados. Aquela ovelha perdida era digna do amor do seu pastor. Aquela moeda perdida era digna da preocupação da sua dona. Aquele filho perdido era digno do amor do seu pai. Perder uma ovelha era algo sério naquele contexto. O pastor tinha que prestar contas, talvez para o proprietário ou para os familiares que eram dono daquele rebanho. Ele não poderia chegar de volta com apenas 99, ele tinha que apresentar as 100, porque senão ia descontar da folha de pagamento dele no final do mês. Perder uma ovelha era algo sério, porém perder dinheiro era mais sério ainda. Perder dinheiro ninguém gosta. A gente passa uma dificuldade com isso. Mas o pior de tudo, meus irmãos, era perder um filho, era perder uma vida. Então essas percas foram sérias. Uma ovelha é valiosa, o dinheiro é mais valioso, mas o que é mais importante do que um filho? O que é mais importante do que um filho? Por isso o pastor procura a sua ovelha perdida como se fosse a última que ele possuísse. Meus irmãos, esse pastor ele vai ao encontro daquela ovelha, não importa se ele tinha 99 ainda guardadas. Para ele não importava aquelas 99, porque ele precisava achar aquela 100ª que havia perdido, porque aquela 100ª era tão importante quanto as outras 99 que estavam no aprisco. A mulher sentiu a perca da sua moeda.
como que se fosse a última. Não adiantava alguém chegar e dizer para ela: olha, você tem 9 ainda, fica tranquila, não se desespere, guarde bem as 9. Não, para ela aquela 10ª moeda era tão importante quanto as outras 9, ela precisava daquela moeda. O pai estava com o coração partido pela perca do seu filho mais moço. Não adiantava alguém chegar e dizer para ele: ó pai, fica tranquilo, você tem 1 ainda em casa. Pensa pelo lado bom da coisa. Você tinha 2, 1 foi embora, sobrou 1. Para que chorar por aquele que foi? Se alegre por aquele que ficou. Para que, mulher, você vai se preocupar em limpar, arrumar toda a casa por causa de uma moeda? Você tem 9. Cuida bem das 9 agora. Pastor, para que você vai deixar as 99 e vai ao encontro dessa 100ª? Se alegre, cuide bem das 99, deixe a 100ª de lado. Mas não aconteceu isso, meus irmãos, porque Jesus estava demonstrando o interesse e o amor de Deus por cada pessoa, por cada necessidade, por cada realidade, por tudo aquilo que nós temos e possamos vir a perder. Imagine o prejuízo causado a Deus quando cada um de nós se perde da presença dele. Imagine, meus irmãos, o prejuízo que nós damos ao coração de Deus, no sentido de Deus ficar triste, de Deus ficar chateado, Deus ficar preocupado, Deus ficar em busca de cada um de nós quando nós nos perdemos e nos afastamos da sua presença. Que não sejamos nós a trazer tristeza ao coração de Deus. Há um prejuízo, há uma perca, há uma falha, fica um vazio quando alguém se afasta do amor e da graça de Deus. Segunda questão para a gente pensar no texto é com relação ao retorno daqueles que se perderam. Quando nós analisamos, meus irmãos, essa situação, quando nós olhamos para a ovelha e a moeda perdidas, elas não podiam voltar sozinhas. Aquela ovelha não podia voltar sozinha para o aprisco, porque segundo os estudiosos de ovelhas, quando uma ovelha se perde, ela fica parada, ela fica quieta, ela fica imóvel, ela não sai dali, ela morre ali. Então essa ovelha não podia ela por si só retornar para o aprisco. Aquela moeda é um ser, um objeto inanimado, não teria vontade para pular e voltar para a sacola da sua dona. Por isso a ação de buscar e procurar do pastor e da mulher. Já o filho é diferente. Já o filho tem vontade, tem escolha, tem decisões. Já aquele filho, ele podia então por si só retornar. Tanto que ele retornou. Por isso que o pai não vai ao encontro do filho. Pelo menos o texto nos dá esse entendimento. Há quem acredite que o pai foi buscar o filho. Mas apesar de tudo, o filho, ele ainda era o único que podia pelas próprias pernas retornar para a casa do pai. Era aquele que ainda poderia rever a sua escolha. E aí eu fico pensando, qual dos 3 sofreu mais? O pastor que perdeu a ovelha, a mulher que perdeu a sua moeda, ou o pai que perdeu um dos filhos? Qual ficou mais preocupado? Qual sentiu mais a ausência? Daqueles que perderam, qual sentiu mais a perca? É impossível nós fazermos esse juízo de valor. Porque a ovelha era importante para o seu pastor, tanto quanto a moeda era importante para a mulher, tanto quanto o filho era importante para o pai. Aquela ovelha estava perdida e tinha uma, talvez, sensação de que estava perdida, tinha uma noção, ela tinha talvez uma percepção de que não estava no lugar que ela tinha que estar. Não estava no aprisco, não estava aos cuidados do seu pastor, desviou-se das suas amigas, das suas companheiras. Ela, por curiosidade, talvez, ela começou a sentir uma segurança. Ela saiu do aprisco,
Ela começou a comer uma comida aqui, uma erva ali, encontrou uma aguinha lá um pouco mais longe. E essa ovelha então vai saindo, ela vai se afastando do pastor, ela vai andando sem direção, ela vai se separando do rebanho. Sem perceber, essa ovelha começa a se distanciar. Meus irmãos, como isso é triste quando acontece. Porque essa ovelha, ela não simplesmente pulou de uma vez só e saiu em disparada para longe do rebanho. Esse afastamento foi paulatino, foi devagar, ele foi lento. E muitas vezes nós acabamos fazendo dessa mesma forma. A moeda estava perdida, não tinha consciência, não tinha sensação dessa perca que ela mesmo havia sofrido ou estado. Ela se perdeu porque talvez foi mal usada, mal cuidada, mal gerenciada pela sua dona. Ela se perdeu porque talvez ela foi derrubada sem querer. O filho estava perdido por escolha própria. Meus irmãos, ele quis assim. Conscientemente ele tomou a decisão de sair da casa do pai. Voluntariamente ele escolheu. Por isso ele se tornou culpado da sua escolha, da sua teimosia. Quando ele deixou o pai e o lar, ele fez com uma certa determinação, com uma certa ousadia. Ele chega diante do pai e diz: pai, eu não quero esperar o senhor morrer, me dá logo a minha parte da herança. Ele foi corajoso, ele foi ousado, ele foi destemido. Eu quero fazer isso, eu vou sair de casa e ninguém vai me impedir. Ele sabia do que estava fazendo, mas o filho decidiu retornar. E quando ele estava próximo, o pai então vai ao encontro. É isso que o texto fala. Quando o pai viu o filho de longe, correu, abraçou e beijou o seu filho. Meus irmãos, percebam que o retorno é diferente para cada uma dessas três realidades. O retorno da ovelha só foi possível porque o pastor foi ao encontro dela. O pastor se preocupou com ela. A moeda só pôde retornar para a bolsa da mulher porque a mulher foi ao encontro daquela mulher, daquela moeda. Mas o filho retornou para casa porque ele teve a consciência do que ele estava fazendo era errado. Quem essas pessoas representam? Quem está representado nessas três histórias? Quem representa o filho? Quem representa essa moeda? Quem representa a ovelha? A ovelha representa aquele tipo de pessoa que uma vez na igreja, em comunhão, se alimentando, se alegrando, estando junto, debaixo do cuidado, debaixo da proteção, debaixo de uma comunhão, numa intimidade. Essa pessoa passa a gostar do mundo, passa a ser atraída pelas coisas do mundo. Ela então começa a ser iludida por essas coisas, ela começa a se afastar sem rumo. Ela vai cada vez mais se distanciando, se deixando levar pelas situações, pelas circunstâncias, pelas realidades. E passo a passo ela começa então a sair do contexto do aprisco, do cuidado, do amor. Ela vai se afastando de Deus. Mas felizmente que ela foi encontrada, ela foi achada. E ela vai retornar para o aprisco. Meus irmãos, quantas ovelhas perdidas nós temos hoje, que estavam no aprisco, estavam junto do seu pastor, estavam junto do seu rebanho, mas por alguma situação, por alguma circunstância, elas começaram a ser envolvidas, e agora estão distante da casa do Pai. Aquela moeda simboliza os pecadores perdidos, que são ignorantes sobre si mesmos, e estão passivamente nas mãos daqueles que eles se associaram, são manipulados. A moeda representa a pessoa que está perdida, mas não sabe que está perdida. Ela está perdida, mas não tem consciência de que está perdida. Ela está tão perdida que ela nem tem essa percepção. Ela acha que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo tranquilo, que está tudo bom, mas ela está lá, perdida.
porque a consciência dela foi cauterizada, o coração dela já está tão endurecido, que ela não tem essa percepção, a mais simples possível. Aquela moeda ficou lá, imóvel, até ser achada, exatamente no lugar aonde ela foi derrubada. Aquela ovelha não foi encontrada no mesmo lugar que ela se perdeu, porque ela ainda andou por algum momento. Mas a moeda não, estava lá, cega, não podia voltar, não tinha condição. E há pessoas nessa mesma condição, meus irmãos. Pessoas que não têm nem a sensação, nem a percepção de que elas estão perdidas. E o filho? O filho representa aquelas pessoas que são ou que não estão satisfeitas com Deus e com a igreja, e acham que no mundo elas vão ser mais felizes, elas vão ser mais realizadas, acham que no mundo elas vão poder fazer tudo aquilo que elas não fazem na igreja, que não é conveniente. O filho, quando sai de casa, ele queria experimentar coisas que dentro de casa não era permitido ou conveniente ao seu papel de filho, ao seu status de filho. Aquele filho representa essas pessoas que não estão satisfeitas com a igreja e com Deus, e acham cegamente de que lá fora elas vão encontrar plena satisfação. Meus irmãos, se alguém não encontra em Deus, se alguém não encontra em Jesus, se alguém não encontra na comunhão da igreja o que ela precisa para a vida, onde ela vai encontrar isso? Olha esse jovem. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amizades, ele tinha prazer, ele tinha comida, ele tinha coisas. Foi-se o dinheiro, foi-se as amizades. Veio a fome, ninguém olhou para ele. A não ser um homem, talvez explorador de mão de obra, que se aproveitou daquela situação. O filho precisou dar, ou tomar a decisão de dar o primeiro passo para retornar à casa do pai. A ovelha não deu nenhum passo para voltar para o aprisco. A moeda não podia voltar para a bolsa da sua dona. Mas o filho deu o primeiro passo. O texto fala que ele caiu em si. Ele despertou a sua consciência. E aí então ele diz: eu vou voltar, eu vou pedir perdão, eu vou confessar os meus pecados. O pastor Jesus, com muita dor e alto sacrifício, procura as ovelhas despreocupadas e errantes. Esse pastor aqui da história é Jesus, que se preocupa com todos aqueles. Ele é o bom pastor, diz João capítulo 10. A mulher representa o espírito que busca a moeda insensível, moeda perdida, o espírito que toca no coração do pecador. É o espírito que traz luz, que traz entendimento, que traz mudança, que traz transformação. Sem a ação do espírito, ninguém volta para a casa do Pai, ninguém volta para a presença de Deus e ninguém vai para a presença de Deus, porque é o espírito quem age. Porque se a moeda representa a pessoa que está perdida e não sabe que está perdida, irmãos, não somos nós que vamos trazer a pessoa para Deus, é ela quem vai ter que ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. O pai representa a Deus que com o beijo de reconciliação recebe o seu filho errante que agora volta para casa. Então esses três personagens representam aquelas pessoas que estão na igreja, mas não estão satisfeitas, saem para buscar satisfação. Representa aquelas pessoas que estão perdidas, mas não se dão conta disso. Nós precisamos aprender com essas três personagens. E qual que é o final dessa história, meus irmãos? Qual que é o final da história? Há 3 versículos importantes aqui nesse texto. A Bíblia fala de alegria. A Bíblia fala de regozijo. Versículo 6. Quando chegasse, falando do pastor, reuniria os seus amigos e vizinhos para se alegrar com eles, porque a sua ovelha perdida foi achada. Alegria. Quando o pastor encontrou a ovelha, colocou nos braços, colocou no ombro, correu para casa, chamou todo mundo e eles começaram a se alegrar, porque a ovelha perdida foi achada.
Versículo 9: depois não vai convidar as amigas vizinhas para se alegrar com elas. A mulher, quando acha a moeda, chama as amigas, as vizinhas, e faz um chá, faz um bolo, faz um tererê, um chimarrão, e se alegra com as suas amigas e as suas vizinhas. Lá no versículo 23, matem o bezerro, o pai dizendo: precisamos fazer uma festa para comemorar a nossa alegria, porque o filho que estava perdido, ele foi achado. Meus irmãos, qual que é o final dessa história? O final, ele é em parte feliz, porque aquele que estava perdido foi achado, e quando foi achado trouxe alegria para o coração de quem perdeu. Da mesma forma, quando nós vamos para Deus, quando nós nos entregamos para Deus, isso gera no coração de Deus alegria. Por isso que Deus se importa com aqueles que estavam perdidos. Em ambas as histórias vemos um final feliz, para os perdidos quanto para aquele que sofreu a perca. O filho pôde ter um final feliz, voltou para casa. A ovelha não virou comida de lobo, voltou para o aprisco. A moeda voltou para a bolsa da sua dona. O pastor, a mulher e o pai se alegraram. Essa alegria contrasta com o sentimento de inveja dos líderes. Por isso que o final ele é quase feliz para todo mundo. No versículo 2, Jesus repreende os fariseus pela inveja deles, por os pecadores irem a Jesus. Então a alegria da mulher, a alegria do pastor, a alegria do pai se contrasta com essa atitude dos fariseus e dos escribas. Aquele sentimento de inveja desses líderes, que são, meus irmãos, representados no texto pelas 99 ovelhas, que são as 9 moedas que ficaram na bolsa da mulher, que é o filho mais velho que reclamou quando o pai matou um boi para se alegrar com o seu irmão que havia perdido. Esses fariseus, esses líderes miseráveis que eram, são representados na história como essas pessoas que não se acham dignas de arrependimento porque não julgam precisar dele. Então os 99 ovelhas, as 9 moedas e o filho que ficou em casa representam esses que não percebem a graça, o amor e a misericórdia de Deus por aqueles que estavam perdidos. O final é triste para os fariseus, é triste para aquele irmão mais velho que reclama com o pai: pai, você vai matar o bezerro para se alegrar com esse aí que saiu de casa? Eu estou aqui, eu trabalho como um condenado, eu lavo louça, limpo a casa, eu lavo o canil, eu faço tudo, e o senhor nunca me dá um sorvete de gratidão. O filho reclama com o pai porque ele estava ali servindo o pai, e o pai nunca havia dado para ele algo para ele se alegrar com os amigos dele, mas ele nunca tinha pedido também. E o pai diz: olha, tudo que é meu é seu, você não precisa pedir, você pode fazer o que você quiser, você está em casa. Por isso, meus irmãos, o final, ele não é de todo feliz, porque aqueles fariseus, aqueles líderes, são representados pelos 99 ovelhas que ficaram no aprisco, pelas 9 moedas que ficaram na bolsa da mulher, e por aquele filho que ficou em casa. Há um interesse de Deus por todos os perdidos, não importa a condição de cada um deles, se mais ou menos, se voluntária ou involuntariamente. Não importa se eu estou perdido porque eu quis, como filho, me perder, eu quis sair da casa do pai, eu quis aproveitar as coisas, eu quis curtir as coisas, não importa. Não importa se eu estou perdido e nem tenho consciência disso, porque a minha mente está cauterizada, eu não consigo enxergar as coisas espirituais. Não importa se eu tenho uma percepção como a ovelha de estar perdidos, mas é só uma leve percepção, não vai poder voltar para o aprisco sozinha. Amados irmãos, queridos amigos, há o interesse de Deus inegável pelos perdidos que precisam ser achados. É interessante que o filho, ele se torna vítima dele mesmo, das próprias escolhas, das próprias decisões, das próprias atitudes. O filho não é vítima do pai, o filho não é vítima do irmão mais velho, não é vítima dos amigos, não é vítima do patrão. Ele se torna vítima dele mesmo, porque ele tomou a decisão, ele escolheu. E é interessante, irmãos, que o filho, ele mesmo se auto-resgata.
Ele mesmo decide voltar para casa. Ele faz um propósito. Ele faz um propósito com ele diante de Deus, dizendo: eu vou me levantar daqui, dessa imundícia que eu estou, desse lamaçal, desse chiqueiro de porco. Eu vou me levantar daqui, eu vou ir para a casa do meu pai, vou chegar lá e vou dizer: pai, eu quero falar com o Senhor, algumas coisinhas, 3 coisas. Eu pequei contra você e contra o céu. Eu quero me arrepender, eu quero pedir perdão, eu quero ser aceito como um empregado. Ele fez esse voto, irmãos, ele tomou essa decisão. E ele vai, e ele nem chegou na casa do pai. E o pai já recebeu, já abraçou, já beijou. Ele poderia simplesmente pensar assim: bom, eu já estou aqui, meu pai já me perdoou, então está tudo bem. Mas não, ele fez um compromisso. Faltava ele dizer: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu. Me trata como um funcionário teu. Então ele fez um voto. Ele fez um propósito, e ele foi até o final com aquele propósito que ele tomou. Então ele mesmo se perdeu, porque ele decidiu sair de casa, mas ele mesmo se resgatou, porque a decisão de voltar foi dele. Motivada, lógico, pelas orações do pai, pelo que o pai ensinou para ele na infância, por tudo que ele tinha de bagagem. Por isso que a Bíblia diz que ele caiu em si. A ovelha não podia cair em si, a moeda não podia cair em si, mas aquele filho lembrou. O Espírito tocou no coração dele, e ele então percebeu: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar. E ele foi, e ele voltou. Querido, Deus tem interesse pela sua vida. Deus tem interesse pela minha vida. Deus tem interesse pela vida de todos nós, porque todos nós estamos perdidos de alguma maneira. Ou nós podemos nos considerar mais ou menos perdidos. Podemos estar mais ou menos longe do Pai. E é por isso que Deus se preocupa conosco todos os dias, a cada instante. Porque cada um de nós é importante, não importa se há 100 ovelhas, aquela que se perdeu é importante. Não importa se eram 10 moedas, a que se perdeu era importante. Não importa se eram 2 filhos, o que se perdeu era importante. Você e eu, nós somos importantes para Deus. Cada pessoa, cada vida, cada ser humano é importante para Deus. Por isso que Deus se interessa, Deus se preocupa. Deus prova o seu amor por essas pessoas ainda sendo pecadoras. Jesus morreu para salvar esses pecadores. Jesus veio para esses. E essa história, essa tríplice parábola nos mostra exatamente isso: o amor, o interesse de Deus por cada um pecador. O texto revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos no resgate. Jesus é representado pelo pastor, o Espírito Santo pela mulher, Deus representado pelo Pai. O Pai, o Filho e o Espírito estão preocupados com o nosso resgate, com o nosso encontro, com a nossa salvação, com a nossa vida junto da presença dEle. E meus irmãos, tenham uma certeza: Deus não descansa. Deus não descansará até que todos nós possamos estar na sua presença. A não ser que nós não queiramos. A não ser que nós mantenhamos o nosso coração endurecido, rebelde, e que nós voluntariamente dizemos: não, eu não vou voltar, eu não vou ir, eu não vou me reconciliar, eu não vou me encontrar, eu quero permanecer aqui, eu vou ficar aqui. A não ser que alguém tome essa decisão, Deus vai mover os céus, o mundo, até encontrar cada coração que está longe dele. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor demonstrado nesse texto da palavra de Deus. É o teu amor expresso aqui por cada um de nós. E quando nós nos achamos, quando nós nos julgamos melhores, quando nós desprezamos ou julgamos os outros, Jesus ele vem e nos ensina como ensinou aqueles líderes. Porque Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido, como ele fala para Zaqueu. E
talvez, Deus, nessa noite eu posso estar perdido, longe do Senhor e preciso ser achado, retornar para os teus braços. Nessa noite, Pai, eu posso ser aquela ovelha, eu posso ser aquela moeda, eu posso ser aquele filho. Mas eu sei que o Senhor não vai desistir de mim. O Senhor não vai descansar enquanto não me encontrar. Por isso nós te agradecemos, Pai, por esse amor incondicional, por esse interesse, por essa preocupação que o Senhor demonstra por cada um de nós. Obrigado, Jesus. Nós oramos assim. Nós te agradecemos assim.